Bom dia, pessoal! Então, como prometido, deixando aqui a aula gravada, a gente vai ter duas aulas, né, desse capítulo. A gente vai ter a aula de poríferos e depois a gente vai ter outra aula gravada de quinidários, tá certo? Esse vai ser o nosso último assunto do terceiro bimestre, tá bom? E eu peço que vocês, se tiverem dúvidas, falem comigo no chat pra gente tirar todas as dúvidas possíveis, tá certo? Ok, vamos lá. Quando a gente pensa em poríferos, a gente automaticamente pensa em esponja. Automaticamente a gente pensa em Bob Esponja. Bob Esponja, calça quadrada. Bob Esponja, calça quadrada. Bob Esponja, calça quadrada. Então, pessoal, aqui a gente tem, né, a expectativa quando a gente imagina o Bob Esponja e a realidade como é o Bob Esponja na vida real. Né? Nada a ver com o desenho animado. Então, vamos falar um pouco sobre o que é ser um porífero, tá? O porífero, ele é um animal exclusivamente aquático. Então, a gente só vai encontrar eles em ambientes com água, tá bom? Principalmente marinho. Porém, a gente encontra eles sim em ambientes de água doce. Os poríferos, o nome porífero, ele vem de poro. É um animal com muitos poros, tá bom? Eles são animais bentônicos. Lembra que a gente viu lá no início do ano as camadas, né, dos animais na água, e os bentônicos são aqueles que ficam no substrato, no solo. Lá no finalzinho, eles ficam fixos no substrato, tá certo? No caso dos poríferos, fixos no substrato são animais bentônicos. Algumas das principais características dos poríferos, né, são a sua diversidade de cores. Os poríferos, existem poríferos de várias cores diferentes e misturas de cores também, tipo num mesmo porífero. A sua forma também, ela não tem um padrão, ela cresce de uma forma desordenada, ela pode crescer para cima, para o lado, para o outro, ela não tem um padrão de forma. Tá? E aí, a gente tem também a característica do porífero em relação ao tamanho. O tamanho, a gente vai variar de pequenos centímetros até metros e metros do tamanho de um porífero, tá bom? Agora vamos falar um pouco sobre o corpo das esponjas. Como assim, professora? Corpo? A gente está começando a falar sobre os filhos dos animais. Sim, a esponja é um animal e ela vai ter um corpo. A esponja, ela é um animal de organização corpórea simples. Ela não tem muitas estruturas, não tem sistemas. A gente vai ver com um pouco mais de detalhe. Então, as esponjas, ela vai ter que as suas células, né, vai ser formada por várias células, como qualquer animal, mas as suas células vão ter funções distintas. Tá certo? E aí, essas células, elas não vão se agrupar um tipo de célula para formar um tecido. Então, as esponjas, elas não possuem tecido verdadeiro, tá bom? E como eu havia dito, é um organismo bem simples, e aí ele não apresenta nenhum sistema. Não tem sistema respiratório, nervoso, digestório, motor, nada, tá? É um dos organismos mais simples que a gente tem, são as esponjas. Então, aqui nós vamos começar a ver a primeira estrutura das esponjas, que é o ósculo. O ósculo também pode ser chamada de abertura apical. Lembra que a gente viu lá em plantas, apical vem de ápice, ou seja, a parte de cima. E essa abertura vai ser por onde vai sair a água. Tá bom? A gente vai ver o processo de filtração das esponjas, mas desde já a gente sabe que o ósculo, que é essa abertura da parte de cima, é onde vai haver essa saída da água após a filtração. Dentro da esponja, a gente tem uma cavidade interna que é chamada de átrio. O átrio vai ser a cavidade por onde vai ser passada a água. Após ela entrar, é pelo átrio que ela vai ter o seu trabalho lá, né, a sua absorção de nutrientes, a esponja vai absorver os nutrientes, e aí a água vai sair pelo ósculo, tá bom? Através do átrio. O átrio é a cavidade onde a água vai passar, tá bom? A parte interna. A gente tem o porócito, tá? Que são basicamente os esporos, tá bom? E a partir desses esporos, essas aberturas nas laterais das esponjas,
que vai ser a entrada da água. Ou seja, apesar do ósculo ser bem grande, a parte de cima não é por lá que entra, tá? É pelas laterais, pelos poros, pelos porócitos. A água vai entrar pelo porócito, passar pelo átrio e sair pelo ósculo, tá certo? E a gente tem também os coanócitos. Os coanócitos, elas são células especializadas, que a gente vai falar agorinha, que tem nesses coanócitos, né? A gente tem as espículas, tá? As espículas, elas são as células especializadas que vão formar um esqueleto, um tipo de esqueleto, tá? Que ele pode ser de duas substâncias. Pode ser de cálcio, tá? Que aí vai ser a mesma substância encontrada nas rochas, nos corais, né? Uma substância mais calcária, tá bom? Ou ela pode ser feita de silícia. Silícia, ela é a mesma substância que compõe o grão de areia. Então, as esponjas, o corpo das esponjas pode ser formado por cálcio ou silícia, tá certo? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o modo de vida dos poríferos, em específico a alimentação deles. Né? Como eu havia dito, as esponjas, né, os poríferos, eles são animais bentônicos. Eles são animais que estão fixados no substrato. Eles não saem, eles não se movem. Então, eles não saem para buscar alimento, eles não saem para se proteger de algum predador, eles ficam ali, tá? E aí, como ela não tem sistema nervoso, não tem sistema digestório, não tem sistemas, ela dificilmente vai se alimentar, né, ir atrás de ser um predador, ir atrás de uma presa e tudo. Então, as esponjas, elas desenvolveram a função de filtradoras, tá? As esponjas, elas vão filtrar a água, e é a partir dessa filtração da água que elas vão obter alimento. Por quê? Porque a água, ela tem algas, microalgas, protozoários, bactérias, animais mortos, e é nesse processo em que a água vai entrar dentro do porífero que as suas células, né, os coanócitos, vão reter as partículas de alimento para fazer essa digestão. Essa digestão desses organismos que estão na água, tá bom? E aí, como a gente sabe que o coanócito é uma célula, né, uma célula específica, a gente chama esse tipo de digestão, o tipo de digestão dos poríferos, de digestão intracelular. Por quê? É uma digestão intra. Intra vem de dentro da célula. Então, a digestão vai ocorrer dentro da célula. Qual é a célula? Coanócito, tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai falar das diferentes tipos de reprodução. A gente tem a reprodução assexuada dos poríferos, pode ser por brotamento, ou seja, vem de broto, né? O porífero tá lá e aí vai crescer um brotinho na sua lateral, esse brotinho vai cair, vai se fixar no substrato e vai ser uma esponja nova. Basicamente é isso, uma esponja nova e aí ela vai crescendo, se desenvolvendo até ser uma esponja madura, né? Essa é a reprodução assexuada por brotamento. A gente tem também a reprodução sexuada. Quando a gente tem uma reprodução sexuada, a gente tem poríferos que são hermafroditas. Hermafroditas, como a gente havia estudado, é aquele organismo que possui os dois gametas, né? O gameta feminino e o gameta masculino. Porém, não quer dizer que o porífero, a esponja, vai fecundar ela mesma, tá? Não é porque ela tem óvulos e espermatozoides que ela vai fecundar ela mesma. Os espermatozoides de um porífero vão nadar até o óvulo de outro porífero, tá bom? Então, na reprodução sexuada, apesar dos poríferos serem hermafroditas, um porífero vai fecundar o outro, tá bom? Essa fecundação, ela ocorre dentro do organismo. Quando ela ocorre dentro do organismo, a gente chama de fecundação interna, tá certo? A fecundação interna é o caso do porífero, outro exemplo é o caso do ser humano, onde a fecundação acontece internamente. Fecundação externa é quando a fecundação acontece fora do corpo, tá bom? No caso dos poríferos, fecundação interna.
O ovo, né, que é depois da fecundação, o encontro do óvulo e dos espermatozoides, vai se desenvolver um ovo. Esse ovo, ele vai crescer dentro do corpo do porífero até ele se tornar uma larva, tá? O processo larval, tá bom? Quando esse ovo se tornar uma larva, ele vai ser liberado pelo porífero. Quando ele for liberado, ele vai cair no solo, tá bom? E vai se desenvolver e tudo, as suas células de divisão celular e tudo, até se tornar um novo porífero. O tipo desse tipo de reprodução, esse tipo de desenvolvimento que apresenta a fase larval, é chamado de desenvolvimento indireto. Por quê? Porque ele não é como a que a gente viu do brotamento, que cresce outro, caiu e já é um adulto. Ele vai passar por uma outra fase. Tem o ovo, vai passar pela fase larval. Quando a gente vê que tem uma fase larval, e para depois se tornar um indivíduo adulto, um indivíduo jovem, é chamado de desenvolvimento indireto, porque apresenta a fase larval, tá certo? Então, esse é o tipo de reprodução sexuada dos poríferos hermafroditas, tá certo? E, por fim, a gente tem outro tipo de reprodução, que é a reprodução por regeneração. Ou seja, a gente vai ter uma esponja, essa esponja vai ser degradada, tá certo? Vai cair os pedacinhos da esponja, e aí vai acontecer uma reorganização celular, porque como a gente viu, a esponja é basicamente célula, né? Várias células específicas, e aí a gente vai ter essa reorganização celular, que depois vai se desenvolver e vai virar novas esponjas, tá? Tem a esponja adulta, a esponja viva, cair os pedacinhos dela, aqueles pedacinhos vão se desenvolver e formar novas esponjas, tá certo? Outra coisa da gente observar é a questão da proteção das esponjas. Por quê? As esponjas, como eu falei, né, vou falar de novo, são animais bentônicos, são animais que se fixam no substrato, elas não se movem, elas não têm essa movimentação. E isso faz com que os poríferos, as esponjas, sejam muito vulneráveis, tá bom? Elas sejam vulneráveis a ataques de predadores, peixes e tudo isso. Porque elas não conseguem se mover e elas não têm estruturas externas de proteção. Por exemplo, elas não têm espinho, por exemplo, que seria uma estrutura externa de proteção. Ela não tem, tá? Porém, tem alguns poríferos, algumas esponjas, que apresentam algumas substâncias tóxicas nas suas células, tá bom? E essas substâncias tóxicas, elas são muito, muito utilizadas, tá? Na indústria farmacêutica, tá bom? Como tratamento de infecções por fungo, tá? Que pode contaminar principalmente pessoas portadoras do vírus HIV. Então, há um estudo muito grande sobre os poríferos em relação a essas toxinas para o uso de medicamentos, tá bom? Ainda há estudos sobre o uso dessas substâncias expelidas pelos poríferos, por alguns poríferos, para ser um possível medicamento, possível tratamento para câncer e a malária, tá bom? Então, pessoal, a gente viu, né? Só dando uma revisão geral, a gente viu como é uma estrutura do porífero, como é a estrutura interna, como é que ele vive, né? A gente está iniciando essa nova parte de animais, e a gente inicia com o porífero, que é um dos animais mais simples, tá? É um dos seres mais simples, tanto de estrutura, quanto modo de vida, quanto alimentação, proteção. É um dos animais mais simples, tá certo? Finalizando aqui a nossa aula, né, com o nosso querido Bob Esponja, eu vou passar para vocês, tá bom? Vou passar a atividade para vocês fazerem, como a gente tinha combinado, e aí vocês mandam para mim, tá bom? A atividade pode ser tanto digitada quanto escrita, tá certo? Qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês, é só falar, tá bom, pessoal? Um grande beijo e a gente se vê na próxima aula. Beijo! Bom final de semana para vocês e tchau, tchau!